Fala galera, beleza? Galera, sou o Jorge Corral, mais uma vez aí pelo nosso canal aí do YouTube Transbordar Refrigeração, trazendo mais aí informações aí para vocês a respeito aí de refrigeração, como tratar seu cliente, como se portar, assuntos aí que são de contribuições imensas para o dia a dia aí de vocês no desenvolver das atividades e no relacionamento com o cliente. Vamos lá? Qual que é o tema desse vídeo de hoje? O tema desse vídeo de hoje é um tema até então que muitos profissionais de área ele não se atentam, não só da área de refrigeração como também de outras áreas, que é o manual do equipamento. E aí o tema do nosso vídeo de hoje é manual do equipamento. Para que serve, né? Para que serve esse manual? Porque tem muitos profissionais de área aí que ele acha que simplesmente ele tem que ler aquele manual para colher as informações para que ele possa fazer a instalação ou outro procedimento dentro do que o fabricante determina. Porém, a gente precisa levar em consideração que isso sim é uma das funções que o manual traz. Só que aí ele envolve muito mais do que isso. O manual ele é um grande aliado aí do técnico, um grande aliado do profissional, nessa hora dele verificar as questões de instalação, mas também para você ter entendimento pleno da máquina, do equipamento que você vai trabalhar e poder transmitir isso para o seu cliente. E aí uma pergunta que eu sempre faço para os profissionais quando perguntam para mim algumas situações vivenciadas em campo na instalação, o que você faz com o manual? Vamos pegar uma central de ar-condicionado split como modelo. O que você faz com aquele manual que vem dentro da embalagem do equipamento? Você entrega para o cliente e mostra para ele que ali tem a garantia, ou você simplesmente pede para ele guardar, ou joga fora, eu não sei. O que você faz com esse manual? Isso é uma pergunta que você tem que fazer para você mesmo e se autoavaliar nessa pergunta. Por quê? Porque esse manual ele foi desenvolvido pelos engenheiros que fabricaram o equipamento. Ainda direcionado para a central de ar split, o que nós precisamos entender? Naquele manual tem todas as informações para que a máquina ela tenha um perfeito funcionamento. Porque hoje em dia a maioria das pessoas que fazem uso de equipamentos de climatização, ela não sabe a maneira correta de usar o equipamento. O que é essa maneira correta? Será que o equipamento está entregando o que ele realmente deve entregar? Então tem que ser feita essa pergunta diretamente ou diariamente para o seu cliente. Quando eu falo o que você faz com o manual, porque eu já fiz essas perguntas em grupos que eu participo e nas minhas redes sociais, e muitos profissionais me disseram assim, olha, eu já li e eu sei que eu preciso de um determinado comprimento de tubulação na instalação e outros artefatos. Porém, o que acontece? Ler o manual é muito simples. Agora você estuda esse manual, você consegue extrair dele informações importantes para você e informações importantes para você transmitir para o seu cliente. Jorge, mas como assim extrair informações importantes? Vamos continuar falando da central de ar split para ter uma ideia. Lá, o fabricante do equipamento está lá no manual determinado um comprimento mínimo e um comprimento máximo de tubulação. E aí, simplesmente você acata aquilo ali, não que esteja errado, mas só que o profissional que tem algo a mais, o que acontece? Ele tem que ser questionador. Então, dentro das minhas aulas, eu sempre falo com os alunos, eu vou induzir esse aluno a ser um questionador, a perguntar o porquê que tem que ser feito aquilo. E aí eu direciono isso. Por que o meu fabricante determina um comprimento mínimo e um comprimento máximo? Aí muitos profissionais vão dizer, devido à pressão, porque, ou o que a grande maioria fala, porque o fabricante manda ou pede, né? Mas não é só isso não. Será que não tem nada a ver com o volume deslocado de fluido, com a pressão que não vai afetar diretamente no compressor? Então nós precisamos ir mais a fundo para trazer esse tipo de informação. Por quê? Porque quando o meu cliente indagar ou quando eu for explanar isso para o meu cliente, eu tenho que ter convicção no que eu estou falando para esse cliente. Não é somente ler o que está no manual. Então o que a gente precisa começar a entender?
O manual, ele traz informações, e essas informações elas têm que ser destrinchadas pelo técnico para direcionar para o cliente. Numa central de área split, a grande falha que eu vejo hoje do profissional de área é a seguinte: o cliente chega com um controle remoto do equipamento, cheio de botões com funções ali, e o cliente às vezes direciona para o técnico assim: para que serve esse botão X aqui? E aí o técnico nunca leu nada a respeito daquilo. É um momento constrangedor para o técnico, é um momento que você entra em descrédito com ele, com o seu cliente. Por quê? Porque o seu cliente espera de você uma resposta segura, e aí ele vê em você, ele sente em você uma insegurança, porque você nunca se preocupou em buscar essa informação. Então olha só, muito mais, ou além do que ler, você tem que estudar, trazer aquilo para a sua realidade. Então o que nós precisamos começar a focar? Vamos atrás, vamos buscar informação, vamos destrinchar aquilo ali, para que você tire um tempo lá no final da instalação, ou de qualquer execução de serviço, chama o seu cliente, pega ali, vou usar novamente a central de área split, pega o controle, segura esse controle na mão e fala para o seu cliente: olha, isso aqui, esse botão tem essa função, serve para isso, e destrincha tudo, porque quando eu direciono isso aí para profissionais, ele fala: mas eu não vou perder tempo explicando isso para o cliente. Não é perda de tempo, amigo. Se você foi, estudou, trouxe a informação, não significa que você tem que repassar isso de graça para o seu cliente. Isso tem que estar embutido dentro do seu orçamento, para que você possa, sim, cobrar do seu cliente. Não é que você vai cobrar horrores, mas isso tem que ser cobrado, porque você foi atrás da informação, você buscou essa informação. Sabe, você conseguir ter argumento para virar para o seu cliente e dizer para ele: isso tudo está no manual. O porquê de não se instalar um equipamento de condensação de uma central de ar dentro da laje ou numa parede que é muito quente. Muitas vezes você não tem esse argumento, não consegue provar, e a máquina vai ser instalada onde o cliente quer e não aonde ela deveria. Isso por falta do profissional buscar informação e ir atrás desse diferencial. Você não consegue chegar para o seu cliente e mostrar para ele por que a unidade evaporadora de uma central de ar, ela tem que ter a distância do teto, high wall que eu estou dizendo, tem que ter a distância mínima. Você não consegue provar isso, você não consegue chegar lá e dizer para o cliente: olha, essa luminária não pode ficar próxima, não pode ficar aqui. Por quê? Porque você não consegue transmitir uma resposta segura para o seu cliente. Isso tudo é falta de ler manual. E aí muitos profissionais me falam: ah, mas eu já leio. Sim, o cara já leu o manual, só porque ele só leu e pegou tubulação mínima aqui, máxima aqui, distância aqui e a distância ali, e pronto, não tem mais nada de informação. Quando o cliente te indaga, você fica perdido, e isso não pode acontecer. Isso gera insatisfação, gera insegurança no seu cliente, porque ele vê em você isso, e aí se você não tem credibilidade, aí o cliente ou vai buscar um outro profissional ou vai querer pagar um preço irrisório pelo seu serviço. Ele te desqualifica naquela hora e não te remunera como é devido. Então nós precisamos começar a entender, estar sempre buscando informação, buscar esse tipo de informação para trazer o argumento para o cliente. Por quê? Jorge, mas eu tenho que conhecer de todos os manuais? Não, eu creio que você tem uma frequência maior de equipamento, que você trabalha com ele, e essa frequência maior vira uma rotina. Então, pelo menos esse equipamento você tem que ser conhecedor, mas conhecedor a fundo. Não é só dizer para o cliente: olha, aqui eu tenho que fazer a instalação com a tubulação de tantos metros. Tá, e o cliente vai virar para você e falar: mas por quê? Você consegue virar para o cliente e falar assim: olha, porque se a gente colocar um tamanho inferior, o seu compressor vai trabalhar com volume deslocado maior. Isso vai gerar nele um trabalho esforçado. E nessa hora, se ele está trabalhando esforçado, ele vai ter o quê? Um aquecimento maior, um consumo de energia maior, um desgaste maior das peças e vai quebrar. Você consegue ter esse tipo de argumento com o seu cliente? Eu fico assim pensando: olha, o profissional ele tem capacidade de chegar na casa do cliente, detectar que é um capacitor que está estragado na máquina e virar para o cliente e falar: é o capacitor. O seu cliente não tem necessidade de saber o que é capacitor. Ele tem necessidade de pegar a máquina funcionando, e quando ele perguntar: qual que é o problema da máquina?
E aí, o que você vai falar para ele? O capacitor? Não, é o dispositivo que auxilia na partida do motor. Olha só, você tem que ser o mais objetivo possível com o cliente. Não precisa ficar inventando nome difícil, não precisa ficar falando o nome de peça para o seu cliente. Esse linguajar técnico é seu, mas você tem que ter aquele conhecimento e passar de uma maneira clara para o seu cliente todo o manual. Orientar o cliente do uso correto, porque tem muita gente que não acredita no inverter, porque quem foi lá e instalou a máquina para ele não soube passar para ele a informação do uso devido do equipamento. Ele acha que o inverter é uma fraude. E aí você consegue chegar no seu cliente, mostrar para ele quais os benefícios do inverter, por que tem hora que ele vai usar o convencional e não o inverter, o que eu tenho de ganho. Então tudo isso está lá no manual, é só você ler, você entender a fundo, conhecer o equipamento. E isso hoje muitos profissionais estão pecando. Então nós precisamos cada dia mais, sabe, buscar esse tipo de informação, conhecer o equipamento, conhecer o manual, saber todas as funções, sabe? Tem muitas funções, tem muitos dispositivos que estão na evaporadora que a pessoa não consegue nem falar o nome, não sabe nem para quê. Se o cliente perguntar, não, isso não, é só enfeite. Eu já ouvi técnico falar isso para cliente. Então nós precisamos começar a buscar esse tipo de informação. Olha, eu me deparo no dia a dia aí com vários profissionais que não sabem usar a função timer do controle de central de área split. E isso é um erro que é inadmissível. Falta de quê? De estudar o manual. Então, quando eu questiono essa questão de manual, não é só você ler, extrair dali as informações que você acha importante, é você ser dominador, ter autoridade, você ser o especialista em cima daquilo. Então comece a pensar, reflita sobre isso, porque eu acho que de uma maneira mais simples, mais objetiva, você vai conseguir passar para o seu cliente segurança na hora de dar um diagnóstico, na hora de provar para ele o porquê que ele tem que fazer o serviço da maneira que você está orientando ele, porque que o seu concorrente que foi lá muitas vezes ofereceu algo mais barato, mas não é algo que vai atendê-lo. Então vamos começar a pensar nisso, a buscar esse tipo de informação, beleza? Espero que vocês gostem do vídeo, assistam aí, comentem, curtem. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe aí esse vídeo com até 5 amigos aí. Vamos ajudar a elevar, chegar ao máximo de pessoas aí que precisa dessa informação, beleza? Conto com vocês aí, um forte abraço e até a próxima, pessoal.